A todos, né? Que Jesus nos abençoe nessa tarde de hoje. Então vamos, né, começar a refletir sobre este tema, né? Ano novo, renovação com Jesus. Quando nós iniciamos um ano, podemos dizer assim, a maioria das pessoas, elas começam com as esperanças renovadas. Mas como o Iris já até começou a falar sobre isso, se nós pararmos para pensar e refletir, o que seria uma passagem de um ano para o outro? Uma passagem para um ano para o outro, uma pessoa que está doente, ela continua doente externamente. Aquela que está presa, ela continua presa. Aquela que está desempregada, continua desempregada. Aquele que não tem um carro, continua também sem um carro, às vezes sem uma casa. E internamente? Internamente, se a gente for ver também, aquele que é malicioso continua na malícia, na inveja, no egoísmo, na vaidade, né? Mas por que vamos falar hoje mais dessas mudanças internamente? Por que nós continuamos assim? Vamos pensar somente no ano de 2024. Por que às vezes a gente fica assim? Eu, quando falo às vezes a gente, nós, gente, eu coloco essa palavra, mas eu não quero, eu não sei como que cada um age na vida, porque senão às vezes alguém pode achar que eu estou falando assim, por que eu ainda nós continuamos egoístas e a pessoa pode falar assim, eu não sou egoísta, tá? Eu uso a palavra nós, às vezes vai ficar mais fácil de expressar. Então vamos pensar assim, por que eu cheguei no ano de 2025 ainda com esse sentimento? Porque no ano de 2024, eu não fiz nada, nenhuma renovação internamente nos meus sentimentos. Igual eu falei, a questão do egoísmo, eu continuei egoísta, vou chegar em 2025 egoísta. Às vezes eu continuei com alguns princípios, esses princípios meus, que às vezes geram preconceitos. Aí eu continuo com eles novamente. Às vezes eu tinha atitudes no ano de 2024 e estou aqui hoje, dia 4 de janeiro de 2025, com as mesmas atitudes, aquela atitude às vezes de milindre, que qualquer coisa que fala comigo, eu estou ali com cara emburrada e eu não desculpo. Então, é por isso, porque a renovação, gente, nossa, não é um passe de mágica. Quem dera que em 2024 eu tinha certas atitudes, chegou 2025 e nós já tivéssemos todos aqui como anjo. Então, se nós vamos querer que este ano, vamos pensar no ano de 2025, seja um ano bom, é nós que vamos ter que fazer a nossa parte. Não pode ficar somente naquilo assim, do desejar. Todo mundo deseja para a gente um tanto de coisa e às vezes nós também desejamos que seja assim. Mas aí nós mesmos que vamos ter que fazer que essas construções para o ano novo seja melhor. Sempre realmente com essas esperanças renovadas que nós ficamos nos primeiros dias do ano. Mas que a gente possa lembrar no decorrer do ano, quando chegar lá em 2025, que eu ainda esteja com essas esperanças renovadas para mim continuar mudando algumas coisas. Então, algumas coisas que eu teria que fazer, às vezes, é repensar os meus valores. Até os valores bons que a gente às vezes tem que pensar neles sim também. Não só às vezes naqueles que são errados, nos bons exatamente para poder me impulsionar para ir para frente. Às vezes eu vou ter que pensar e corrigir alguns passos, sim, eu vou ter. Porque fazendo isso, eu vou dar um novo rumo na minha estrada, mas essa estrada minha vai ser uma estrada particular. Não vai ser na estrada do outro. O outro sim eu posso ajudar. Mas renovar o outro, não tenho essa possibilidade. Tanto que até Jesus sabia, o convite dele era individual, ele sempre falava assim, vem e me segue. Então, o que eu tenho que começar às vezes a fazer? É modificar exatamente muitos comportamentos equivocados que eu tenho. Então, assim, eu também tenho muitos comportamentos equivocados. Quando a gente está montando uma palestra, às vezes vem exatamente aqueles detalhes ainda que a gente não consegue resolver na nossa caminhada. Mas se a gente conseguir ir mudando poucos dias, certamente a gente vai ter um ano mais feliz, mais bons. Vai ter problemas? Teremos sim. Desafios? É lógico que sim.
E como seria, então, essa renovação com Jesus? É seguir o seu caminho. E ele já fez esse convite para a gente. Quando ele fala lá no Evangelho, vem e me segue. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, mas terás a luz da vida. E para seguir o caminho de Jesus, gente, é possível seguir este caminho pelo amor, quando nós queremos ser melhores. Mas a maioria das vezes, para seguir o caminho de Jesus, nós vamos seguir esse caminho pela dor. Infelizmente, muitas vezes é assim. Então, se a gente quer seguir este caminho pelo amor, nós temos que mudar o nosso comportamento, às vezes de uma forma consciente. Quando Jesus fala lá no Evangelho, sim, não, não, que o nosso dizer seja sim, não, seria que eu pudesse dizer sim, para aquele ideal que eu tenho de vida, aquele ideal bom, aquela coisa boa que eu quero fazer. E este não, é como se diz pelaquela porta larga, quando alguém me chama para fazer algo que eu sei que é algo errado, mas por ser aquela pessoa que está me chamando, eu falo sim. Porque às vezes a gente não vai ir pelo amor para a gente se renovar e teremos que ir pela dor. Tanto que os nossos amigos espirituais chamam a dor de irmãs. E nós sabemos que Deus dá na nossa vida, várias circunstâncias, várias oportunidades, exatamente para a gente renovar pelo amor. E aí a gente vai ver na onde esse amor exatamente nos ensinamentos de Jesus. E uma das coisas que ele mostra para a gente é aquela caridade quando eu faço para alguém. Quando eu fizer uma caridade para alguém, eu tenho que pensar, essa caridade está enriquecendo os meus sentimentos? Ela está renovando o meu pensamento? Porque quando eu dou alguma coisa de material para alguém, é porque Deus me deu essa oportunidade de eu adquirir essa coisa que eu pudesse retribuir. Então aí já existe o quê? Aquela gratidão para Deus. E aquela pessoa que eu estou ali ajudando, que eu possa olhar ela com amor. Que muitas vezes a gente ajuda e a gente não consegue ver a situação que aquela pessoa está passando. É uma situação que às vezes ela não queria estar. Quantas vezes também a gente ajuda, a gente pode fazer uma caridade espiritual. Quando alguém pede para a gente fazer uma prece. Quando eu estou ali fazendo uma prece para alguém, eu tenho que ser humilde para pedir a Deus. E ao mesmo tempo, aquela pessoa que eu estou orando, eu vibro aquela pessoa com a luz, com o amor. Existe também uma outra caridade que eu posso falar, caridade moral. É quando aquela pessoa vem falar da vida dela, e eu às vezes não espero nem que ela acabe de falar, e interrompo, e já vou fazendo o meu julgamento com ela. E eu não tenho aquela fala de amor, de carinho, para ajudá-la naquele momento. E aí existe um livro que chama O Essencial, que é um livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, que ele narra exatamente uma passagem que a gente vê muito no Evangelho, de uma pessoa que é chamada exatamente para ajudar Jesus. E naquele instante ele vai ajudar Jesus sem interesse nenhum, mas naquele instante ele é tocado exatamente pelo amor para se renovar. Como se naquele instante ele se renovou do homem velho para poder ajudar. É isso que uma caridade às vezes faz na gente. A gente se renova de muitos erros que a gente tem, de alguns sentimentos, não só desta vida, mas de outras vidas. Porque o verbo renovar-se é tornar-se melhor, é aprimorar-se. A gente vê quando um escritor, um pintor, ele faz a sua obra de arte ali, quando ele termina aquela obra, ele sempre na próxima, ele quer fazê-la melhor, ele quer aprimorar ela. E um detalhes, às vezes ele fala, nossa, esse olho poderia ter sido diferente. Então, o nosso renovar vai ser nós aprimorar os nossos sentimentos. E esses nossos sentimentos, exatamente, dos ensinamentos do Cristo. E essa passagem que tem no livro,
É assim: Simão de Cirineia, que se encontrava com graves problemas naquele dia terrível, veio a Jerusalém em busca de soluções. Em plena rua viu a cena dolorosa daquele homem tombado sobre a cruz. Um soldado brutal segurou-o forte e empurrou para debaixo do madeiro infante e o mandou ajudar. A partir dali, o Cirineu teve sua vida totalmente modificada e se tornou o anônimo que ajudou Jesus em pleno Calvário. E depois daquilo, gente, o Simão Cirineu, junto com seus filhos, se tornaram seguidores de Jesus, divulgando o evangelho de Jesus junto com os apóstolos. E esse gesto de Cirineu nunca foi esquecido para nós, porque ele se tornou um exemplo de auxiliar alguém em nome do amor. E aí tem um livro que eu também estudei, eu esqueci de anotar o nome do livro, que fala qual o significado de Jesus na sua vida. E fala, se você perguntasse para Zaqueu, quando ele recebeu Jesus no seu lar, todo jubiloso, em festa de carinho, qual o significado de Jesus na vida dele, ele responderia: a maior expressão da verdade. E aí Jesus vem e nos diz no Evangelho: conhece a verdade e ela nos libertará. Seria, acho que mais ou menos assim. À medida que eu vou compreendendo os ensinamentos de Jesus, a minha vida tem que ser diferente. Como que nós hoje estamos falando de renovar, eu tenho que começar a renovar de uma maneira diferente. E uma das maneiras diferentes é eu colocar desculpa de eu não poder me renovar pelas certas atitudes que eu estou vendo. Às vezes eu falo assim, eu escuto muitas vezes as pessoas falando: o que adianta estar no caminho do bem se as pessoas não mudam, se as pessoas estão se tornando muito egoístas? Isso, como se dizer, me desculpe, isso é um problema delas. O meu é eu me renovar. Às vezes eu escuto assim: eu não vou renovar porque o meu pai é muito ignorante, meu pai é assim, assim, assado. Eu também vou continuar sendo ignorante com ele. Felizmente, é a maneira dele ser. Eu não tenho pai mais encarnado não, tá, gente? Então, assim, a gente tem que fazer essa verdade que Zaqueu falou, que é os ensinamentos de Jesus. Modificar, renovar a nossa vida. Porque à medida que nós vamos renovando, nós vamos tendo um crescimento espiritual. Então, essa verdade que Jesus nos falou lá no Evangelho, que é de libertação, é de renovação. E uma das coisas que nós temos que aprender é ter o amor. Este amor vai ser quando a gente tiver que nos fazer um autoconhecimento de nós mesmos. A gente olhar com amor, pensando no nosso comportamento diário, igual a gente sempre ouvimos falar aqui de Santo Agostinho. Às vezes falar assim: nossa, esse dia eu ainda fui impulsiva naquela resposta. Não, mas hoje eu consegui me calar diante daquela situação. Porque quando a gente faz isso, se a gente fizer isso, pensando no ano que passou, nós vamos pensar em muitos pensamentos que nós tivemos, que a gente pode mudar, atitudes, sentimentos deste ano, como se diz, que ficou para trás. Lógico que quando eu faço isso, eu vou visualizar muitos erros, mas ali eu vou ter também uma vontade de se renovar. E aí no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele fala que a vontade é uma gerência esclarecida. Aí eu entendi mais ou menos assim: eu tenho um desejo de renovar. Mas acima desse desejo, eu tenho que ter uma vontade. Essa vontade vai ser exatamente a minha ação de renovar. Ela que vai administrar esse desejo. E aí ele fala também que essa vontade, ela tem que ser vigilante. Porque quando a gente tem essa vontade de se renovar, eu tenho que ser vigilante naquilo que vai me impedir de eu começar, de eu cumprir essa renovação. Então, ele ainda fala lá que a vontade, ela gerencia e vigia todos os nossos ações mental, todos os setores mentais da nossa mente.
Aí eu imaginei assim às vezes, essa vontade vai ser aquela que vai estar ali vigiante quando vier aquele pensamento de fracasso, aquele pensamento tipo assim, você não vai conseguir, você não vai agir na sua renovação. Porque aí ele fala que é uma vontade estabelecida, aquela vontade que vai quebrar muitas coisas, ou seja, essa vontade que vai quebrar esses pensamentos de fracassos, de desânimos. Nós podemos ver, igual estava falando do Zaqueu, o Zaqueu, ele pensou assim, eu quero ver Jesus. Mas se vocês não, quem não sabe, Zaqueu ele era muito pequenininho. Imagine Zaqueu no meio daquela multidão, muito pequeno. Ele era o coletor de impostos, era uma classe desprezada e ao mesmo tempo uma classe privilegiada. E ele estava lá no meio daquela multidão. Mas aí ele já sabia o que aquele homem fazia para mudar tantas pessoas. Dizem que ele era amigo do cego Bartimeu, que ficava sentado lá na porta, lá na onde que eles faziam a coleta dos impostos, e o próprio cego Jericó, ele já contava a respeito de Jesus. Então a vontade dele era imensa, como se diz, é essa vontade estabelecida de quebrar qualquer coisa. E o que ele fez? Ele foi, subiu numa árvore, assim que Jesus o viu, Jesus falou, desce e vai para a sua casa, que eu vou para a sua casa. E quando Jesus adentra aquela casa, foi aquela resposta que ele deu, que Jesus era a expressão da verdade. Aí aquela verdade entrou naquela casa, Zaqueu sentiu aquela verdade. E aquela verdade, podemos se dizer, mexeu com os erros dele. Ali, como se disse, estava tendo uma renovação de um homem velho. Que ele falou assim, aquele que eu os lesei, ele iria retribuir. Então, nós podemos se dizer que a nossa renovação, às vezes, tem 3 passos para a gente dar. O pensar, Zaqueu pensou, eu quero ver Jesus. Do sentir, ele sentiu aquela verdade. E do terceiro, do agir. A primeira coisa que ele fez do agir era retribuir aquele que eles tinham lesado. E aí eu pensando, eu coloquei isso para nós. Quantas vezes, que às vezes eu estou sentada aí, a gente está escutando uma palestra e quando a gente está aqui sentado, nós também estamos fazendo um trabalho de autoconhecimento. Às vezes a gente escuta uma frase, uma história, aí a gente pensa, às vezes, numa atitude da gente, no erro da gente, mas também vem o desejo, a vontade de renovar. É lógico que muitas vezes a gente já vem com uma angústia, e a angústia às vezes aumenta, às vezes um medo, um vazio. É difícil renovar? Sim. Mas quantas vezes nós estamos sentados aqui e vem aquela vibração boa, aquele encorajamento assim, eu vou conseguir renovar. Que com certeza o primeiro passo hoje todo mundo deu. Todo mundo teve aquela vontade de vir e estamos aqui. Então, este foi o nosso primeiro passo. E quando nós estamos aqui escutando, quando bate aquela vibração, aquela vontade boa de renovar, de fazer algo melhor, vocês podem ter certeza que muitas vezes são os nossos amigos espirituais que estão aqui, do nosso lado, torcendo para que a gente possa fazer isso. O passe que nós tomamos ali dentro, gente, é muito bom para equilibrar as nossas energias, quando a gente está fazendo um tratamento de saúde também. Mas o passe não significa para a gente que vai ser a renovação nossa, não, tá? Nós temos que agir. Tanto que ao sair daquela porta ali para fora, que ali é o nosso agir, que ali é a nossa prática. É ali que eu vou pensar assim, que eu vou começar o meu agir, não posso continuar com as mesmas atitudes. E isso não vai ser assim, nem que seja pouquinho a cada dia. Como eu falei, não é fácil, mas pode ter certeza que é possível. Eu penso em mim, quem me conhece mais de perto é meu irmão. Eu sou aquela pessoa que hoje em dia já melhorei muito. Eu tenho uma pessoa aqui também que fala que também ela é mais ou menos igualzinha a eu.
Eu ia escutando as coisas, pegando as coisas, que as pessoas às vezes iam me irritando, eu vou escutando, eu ia escutando. A pessoa às vezes ia só acumulando. Quando a pessoa falava uma coisinha, às vezes mínima, eu já estava no meu limite, eu mandava aquilo. Aí eu falei, oh meu Deus, para que eu falei que aquilo saiu da boca? Mas hoje eu vou vendo que a pessoa às vezes vai me irritando, me irritando. Quando é alguém muito próximo, às vezes eu chego e falo, ó, fulano, essa atitude sua não está sendo muito legal. Mas, infelizmente, às vezes quando é no ambiente de trabalho, eu prefiro me omitir, eu prefiro sair de perto e fingir que eu não estou vendo. E isso é tão bom que às vezes eu chego no final do dia, quando eu vivenciei uma situação, eu falo, ai, consegui ficar calado. Porque eu tenho até a minha mãe que quando eu saio, ela fala assim, menino Jesus, tampa a boca dela. Aí quando eu falo assim, ah, mamãe, ele deve ter dado um descanso, por isso que eu falei. É. Então, gente, renovar-se é tornar-se melhor. Agora imagina renovar com Jesus. Que coisa boa que deve ser. Que coisa boa que vai acontecer. E com certeza é. Porque há pessoas que nós já sabemos que renovaram com Jesus, se tornaram pessoas radiantes, com aquele brilho no olhar. Aquelas pessoas que nós podemos usar as palavras atraentes, que são aquelas pessoas que a gente vai e procura, que muitos procuraram exatamente para chegar ali e falar das suas dores ocultas. São aquelas pessoas acolhedoras com as suas falas. São pessoas que parece que elas magnetizam todos ao seu redor. Pessoas assim, nós sabemos que foi um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá. Mas nós não precisamos de ir longe. Algumas dessas pessoas são pessoas que já passaram na nossa vida e hoje em dia às vezes estão no plano espiritual. E eu tenho certeza se essas pessoas estão lá, são pessoas que acreditam em nós, que nós somos possíveis de renovar. E às vezes são pessoas ainda anônimas que estão aí, que às vezes a gente procura, que a gente chega perto, que a gente se sente acolhido. Então, como eu falei dessas pessoas assim, por que são que essas pessoas se tornaram assim? Então, eu queria que a gente, neste ano, a gente tivesse um pouco dessas coisas que essas pessoas tiveram. Que nós tivéssemos, nesse tema que Marilane colocou aqui, deste ano, que tenhamos olhos de ouvir e ouvidos de ouvir, que nós tenhamos olhos mais otimistas para tudo de belo na vida. Até naquelas situações ruins que a gente está passando, que a gente veja uma coisa de interessante, naquelas pessoas, às vezes, igual eu falei, que às vezes nos irritam, que a gente permite, que a gente tenta, às vezes, ver uma qualidade, que a gente possa escutar os assuntos sem corromper. Às vezes nós escutamos assuntos e já vamos fazendo os nossos julgamentos, já vamos criando os pensamentos de maledicências. Porque com certeza, se a gente conseguir mudar essas duas coisas, a nossa fala vai ser uma fala de discernimento. Às vezes seria uma fala assim de mais doçura, porque os nossos pensamentos vão estar mais saudáveis. E tudo na criação de Deus, gente, é perfeito. Nós podemos ver que os animais, eles têm a capacidade de nascer sozinhos. Eu amo borboletas. Aí você vê que a borboleta sai sozinho daquele casulo. Os animais têm a capacidade, sim, de ir crescendo, de sobrevivendo. Então, imagine nós, que temos a inteligência. E junto à inteligência, nós temos o livre-arbítrio, que nós vamos saber agir no certo e no errado. Mas, além disso, nós temos mais uma outra coisa, que Jesus falou para nós. Vós sois luzes. Brilhe a vossa luz. Vocês podem fazer muito mais do que eu faço. Então, isso quer dizer para nós o quê? A nossa renovação, ela é possível. Mudando agora um pouquinho. Eu montando as palestras, eu procuro muito materiais, eu gosto muito de ir no momento espírita. E aí eu fui lá num tema renovação e estava falando exatamente do animal
da águia. E diz que a águia, da espécie delas, ela que sobrevive, ela tem mais anos de sobreviver. Ela vive exatamente 70 anos, mas diz que quando ela chega no 40 anos de vida, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Isso para nós é a nossa séria e difícil decisão que nós teremos que tomar na nossa renovação. Por quê? Quando ela chega nos 40 anos, as suas unhas vão ficar compridas e flexíveis de uma maneira que ela não consegue pegar as presas para se alimentar. O bico dela também diz que fica muito alongado e pontiagudo e vai virando exatamente para o peito dela. E as asas delas diz que vai ficando tão envelhecidas e pesadas que ela grossas por causa das penas, que é muito difícil dela voar. Aí eu pensei que esse processo dela é exatamente aquele dia que a gente fala assim, nossa, esse dia nada deu certo para mim. Ou quando a gente vai viver uma situação que a gente fala assim, nossa, eu vou fazer o certo e a gente não faz. Mas não podemos desanimar que o Paulo, que a gente tanto admira, ele mesmo falou, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, este eu pratico. E aí a águia, nessa circunstância, ela tem duas alternativas. Ou ela morre, ou ela enfrenta um doloroso processo de renovação que vai durar 150 dias. E aí esse processo dela, ela vai voar alto até uma montanha, ela vai encontrar um abrigo, bem próximo assim, de um paredão, que ela não vai precisar voar. E quando ela encontra ali, diz que ela vai bater no bico dela, no paredão, até ele quebrar. E aí nós vamos ver que a renovação dela é por etapa. É como a nossa. É por etapa, um pouquinho a cada dia. Aí depois que ela arranca, ela espera que nasça um novo bico. Quando nasce um novo bico, ela vai arrancar as unhas. Aí quando as unhas nascem, ela arranca aquelas penas envelhecidas. Isso no processo de 5 meses. Aí sim, ela vai dar aquele voo maravilhoso, como se diria, um novo voo de renovação, tá? Deu uma apertidinha. Aí, eu só queria te falar para vocês uma coisa que eu esqueci de falar. Esse processo dela, arrancar as penas, arrancar as unhas, seria para nós exatamente o nosso processo de renovação, o processo de paciência, aquele processo sem ansiedade de querer mudar tudo já de uma vez. Seria esse processo. Olha para vocês verem como que Deus realmente, ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Como ele é perfeito, nós podemos dizer assim, com simples animais. E eles conseguem passar por esse processo de renovação. Nós também, com certeza, conseguimos. Na nossa vida também, nós temos nossos processos de renovação, às vezes processos muito dolorosos, muitas situações. Mas com certeza, quando nós passamos por esse processo, nós temos uma sensação assim gratificante. Eu falei que imagino que deve ser igual o voo dessa águia. Porque muitas vezes o nosso processo de renovação, ele vem como? Depois, às vezes, de uma perda de um ente querido, de uma doença, às vezes de um desemprego, às vezes de um fim de relacionamento. Não estou falando aqui só de casal, às vezes de amigos, de parentes. Ou às vezes quando a gente mesmo para e fala, estou insatisfeito com a vida que eu estou vivendo, eu estou desejando crescer mais. Isso tudo demanda um esforço. Nós vemos que a águia, ela tem um esforço imenso. Imagina, ela já não consegue voar, ela voa mais alto, ela procura um abrigo, mas ela consegue. E nós, às vezes nós vamos ter, gente, para esse nosso esforço, abandonar aquilo que nos dá prazer, mas aquele prazer que não está acrescentando nada na nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes é um exemplo mais facilzinho, às vezes a questão da fofoca. Quantos às vezes gostam de ficar numa rede social procurando a vida de um, de outro, gosta de ficar naqueles grupinhos exatamente que gostam mais de fofoca.
E ali o que vai acontecendo? Vai vindo a maledicência, a inveja, comentários que a gente faz errados das pessoas. Mas nesse processo de renovação teve a vontade. Você vê que a águia, ela opta por renovar. Por mais que ela vai passar por um processo doloroso. Ela aceita renovar do que morrer. E para a gente vai ser qual a vontade nesse instante, vamos dizer, se a gente tiver um vício da fofoca. É buscar grupo de pessoas que conversam assuntos mais agradáveis, que vai nos enriquecer mais. Procurar assuntos na internet, né? Que vai ser mais interessantes. Que com isso a gente começa a se renovar, começa a mudar os nossos pensamentos. Eu gosto muito da reunião de pública no sábado, principalmente naquela semana que eu tive aquele agito, muita coisa e tudo. Aí eu falo assim, ai que bom. Fui lá escutar uma palestra, que vou buscar minhas energias, vou estar no meio de pessoas que eu tenho com certeza, as pessoas que vêm buscar aqui, não vêm buscar às vezes só um passe, mas vêm buscar aqui às vezes conhecimentos para ser melhor a cada dia. Então fala assim, é uma atmosfera boa no domingo, no sábado à tarde aqui. E para essa renovação com Jesus, muitas vezes nós vamos ter que desprender de umas crenças, de alguns costumes, de algumas tradições, de alguns vícios que às vezes nos deixam bem assim, como se diz, pesados no chão da nossa ignorância. Então nós teremos que fazer igual essa águia. E uma pessoa que eu gosto muito também, que a gente fala muito aqui, foi do Saulo de Tarso. Porque ele era assim, ele amava as tradições mosaicas, ele se tornou um doutor da lei e defendia mesmo. E por causa dessa ideologia, ele matou muitos. E o Estevão, na hora que ele estava, pode dizer, na hora da morte, ele fala com a irmã dele o seguinte: não imputes este pecado a Saulo, porque ele defendeu Moisés até o fim. Ele estava pedindo para ela não ocupá-lo, porque ele foi criado naquela tradição mosaica e se tornou um doutor da lei. E aí ele encerra assim, mas o dia que ele conhecer Jesus, ele entregará a vida a ele. E aí esse Saulo de Tarso, ele começa a se transformar no Paulo. Naquele que falou assim, eu preciso transformar este homem velho, este homem que é carregado de tendências e de erros de há muito tempo, que estão na forma dos meus hábitos. Eram as coisas que ele tinha trazido dos judeus. E tanto que Jesus falou muito para os judeus, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todas imundícies. E quantas vezes nós somos assim? Temos aquele ar de bonzinho, aquela fala mansa, de concordo com tudo, estamos no grupo de pessoas, não, eu não sou invejoso, mas às vezes sai aquela pessoa, aí a gente fala, nossa, aquela pessoa tem tudo para ela dar bem na vida, será que ela realmente merece tudo? Ah, ela comprou aquilo, mas eu posso comprar melhor. Quantas vezes nós vemos aí pessoas, não estou criticando ninguém, cada um age da maneira que se acha melhor, mas quantas vezes as pessoas dão um sorriso para uma pessoa, faz alguma coisa, faço somente isso porque eu preciso de um interesse que me ajude frente mais. E aí dentro da gente nós temos a maledicência, a inveja, o orgulho, o fingimento. Mas aí esse Paulo, ele se torna um homem novo, porque ele trabalha incessantemente para vivenciar os ensinamentos da mensagem divina em sua vida. Que ele chega a um ponto que ele fala assim, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque ele conseguiu liberar da vida dele aquele egoísmo, aquela vaidade, aquele orgulho. E nós, com certeza, nós conseguiremos também, cada dia um pouquinho. Não só este, mas uma inveja que nós tivemos, a intolerância, o fingimento. E nós podemos ver que nós conseguimos fazer isso. Quando às vezes eu dou um sorriso
mais alegre por uma pessoa, sem querer nada em troca, quando eu ajudo uma pessoa sem discriminação, quando eu me alegro quando uma pessoa conseguir algo na vida, é um primeiro passo que eu já estou começando a sentir, a viver, como Paulo disse, o Cristo em mim. E nós podemos ver, gente, que Deus nos testa todo dia. Não sei quem estava aqui na palestra de sábado. A palestra de sábado foi uma palestra assim, com pouquinha gente devido à chuva, mas foi assim uma palestra muito boa, muito acolhedora, teve muitas coisas de ensinamento que a Lu falou. E aí o teste vem pra gente na hora que a gente sai daqui. Eu indo embora para casa, vejo uma pessoa no meu percurso, saindo de uma casa, e tinham me falado a respeito dessa pessoa, para a gente ter uma certa precaução. Então, quando a gente vê, aí a gente vê que a gente ainda não está renovado. Na hora que eu vi a pessoa, eu fiz assim, ai meu Deus. Mas aí na mesma hora eu falei, nossa, pensei comigo, acabei de vir de uma palestra, vou ir de boa, assim, porque me pediram para ter uma certa segurança, realmente, entendeu? Não vem o fato. Aí a pessoa passou por mim, me cumprimentou, eu respondi, a pessoa foi para o caminho dela e eu para o meu. Mais para frente, a pessoa ainda para e me grita, não pelo meu nome, porque ela não lembrava do meu nome, ela volta, vem, conversa comigo e eu, graças a Deus, fiquei ali respondendo de bem e tudo. A pessoa vai embora para despedir, coloca a mão em mim, eu tchau e tal. Ela estende a mão. Mas como eu quero te falar com você, a nossa renovação é demorada. Porque o pensamento é uma das coisas que a gente não consegue, às vezes, ter o controle. É lógico que quando ele vem, a gente pode se controlar. Na hora vem tudo que eu sabia da pessoa, que ela tinha feito de errado. Na hora que ela estendeu a mão, eu fiz assim. Aí eu falei, não, eu tenho que dar a mão sim. Porque eu daria a mão para uma outra pessoa. Depois eu analisei, é ela que fez de errado. Eu dei a mão, a pessoa tem um pouco de desequilíbrio. Ela foi, ficou alegre, aí ela falou assim, como é que você chama mesmo? Aí eu falei o meu nome para ela, e eu falei, tchau, vai com Deus. Então, gente, o teste para nós é da porta ali para fora. E é nisso que a gente vê que a gente às vezes não tem. E o pensamento é realmente uma coisa que a gente precisa de aprender, né, de renovar. E esse processo de renovação da águia, ela levou, podemos dizer, 5 meses que ela leva. Seria exatamente esse período dela se renovar. Paulo de Tarso também foi para o deserto. Ele ficou lá 3 anos para conhecer os ensinamentos de Jesus, para se fortalecer, para divulgar a mensagem do Cristo. Nós podemos perceber que quando a gente tem essa conversa sincera com Jesus, a nossa vibração se eleva. E é nisso que fala que o orar modela o nosso pensamento. Porque quando a gente consegue se elevar na oração, a gente começa a ter um olho mais otimista para as nossas situações do dia a dia. Mas até na oração, gente, nós temos que ter a vigilância. Nós temos que ter a vigilância, porque quantas vezes, não sei vocês, que a gente se dispõe a fazer uma oração, quando a gente já vai começar a fazer oração, começa a vir tantos pensamentos, às vezes, de tristezas, de angústias. Ou às vezes a gente já até começou bem, e no começo ali da oração começa a vir aquele turbulhões de pensamento. Porque o pensamento da gente vai e vem. Principalmente, eu vou falar para vocês, quem é ansioso e tem pensamentos acelerados, é muito difícil. Eu falo por mim, por experiência própria. E às vezes, neste momento, vem exatamente o quê? Frustrações, decepções, tristeza. Por isso que a gente tem que ter o vigiar. Porque quando a gente tem esses sentimentos, às vezes vem o desânimo. E aí Joana de Ângeles fala que o desânimo, eu já falei aqui, é um inimigo sutil do ser humano. E ele instala-se pouco a pouco. É aquele cupim que eu dei o exemplo, que começa lá de dentro da madeira e quando a gente vê, já está tudo perdido. E aí ele fala que esse desânimo, às vezes, acaba terminando por vencer as nossas resistências morais.
Muitas dessas resistências morais nós já conseguimos nessa encarnação ou de outras que nós já trazemos. E como que por isso que nós temos que ter a importância da oração na nossa caminhada. E eles falam que para quebrar estas resistências, elas são desestimuladas pela nossa falta de suporte emocional. E como que a gente busca o nosso suporte emocional quando às vezes a gente está numa oração, que a gente vê que às vezes acontece isso. Abre um livro e começa a fazer uma leitura edificante. Às vezes coloque uma música. Às vezes a gente está passando por esse processo, sim, às vezes o passe vai nos ajudar a gente equilibrar. Porque quando a gente começar a dar o nosso passo para essa renovação, Jesus tem uma frase muito interessante que ele fala assim: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, se a gente começar da frente para essa renovação, que quando estivermos no momento que a gente estiver vindo para trás, a gente vai ter muitas caídas, mas que a gente sempre lembre que nós somos. Eu fiz uma palestra no Domingo da Família que chamou Jesus, o Mestre, e quando eu estava estudando para essa palestra, fala que o Mestre, ele é aquele que vai testar até onde a nossa capacidade é capaz de ir, que a gente pode alcançar, que a gente vai fazer a gente crescer. Então, Jesus sabe a capacidade de cada um de nós, até onde nós podemos ir. E Ele sabe que nós seremos aptos para esse reino de Deus. E aí, no outro livro, voltando, falando sobre a questão da vontade, a Joana de Ângeles nos fala assim, que a vontade, em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Então, a gente não pode mudar essa lei de nossa conexão com o outro, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. E aqui na doutrina espírita nós aprendemos que os espíritos, eles influenciam na vida da gente muito mais que a gente imagina. São eles que nos dirigem. Mas não só os espíritos, nós podemos falar assim, que não têm conhecimento, que são ignorantes. Os espíritos bons também, eles nos influenciam muito. E aí é tipo assim, eu estou com aquela vontade de me renovar. Aí só que naquela hora que me bate aquela vontade de renovar, vem aqueles pensamentos assim, todas as vezes que eu me proponho a me mudar, algo acontece para que eu não vou em frente. Aí o que me acontece? Eu abri a minha sintonia com o plano espiritual. Aqueles que estão no plano espiritual, que não querem que eu me modifique, ou que às vezes têm esse mesmo sentimento, se achega perto de mim, aí me bate aquela insegurança. Ou quantas vezes que a gente está tentando mudar e os próximos ao lado vê, ou às vezes você começa a falar assim, não, eu não vou. Não, porque primeiro eu vou na minha reunião, que eu não sei o quê. Aí fala assim, duvido, até quando vai durar isso? Aí realmente é plantado aquela dúvida dentro da gente. Mas ela fala que a vontade, ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos. Seria sobre essas influências. E o que eu tenho que fazer? É mudar o meu pensamento. Sim, eu sou capaz. Quando eu faço isso, aqueles que não querem me ver bem do plano espiritual, eles se afastam. E com isso a minha conexão com meus amigos espirituais ficam mais fortes. Eles vêm, me fortalecem. E às vezes aquelas pessoas que estão do meu lado desmotivando-me aí em frente, algum motivo vai acontecendo que essas pessoas vão sumindo da vida da gente. Às vezes a gente pode até ficar triste e falar assim, nossa, eu gostava tanto de fulano, por que ele sumiu? Mas se a gente for analisar, não era uma pessoa que às vezes estava acrescentando nada na vida da gente. Não quer dizer que a gente vai tornar inimigo, mas vai ser uma pessoa um pouco mais distante. E aí quando ele fala que a vontade nos faz coeso na corrente do bem, gente, o bem eu não faço só para o próximo. O bem eu faço para mim. Então, qual seria o bem para mim?
essa minha renovação com Jesus. Valorizando a gente mesmo, fazendo uma descoberta íntima, aquele autoconhecimento das minhas qualidades, das minhas virtudes. Ali eu vou ver também meus vícios, minhas imperfeições, como eu falei. Mas a fim de que isso tudo seja para me renovar interiormente. Que um dia eu possa ver que a minha vida vai tendo cada dia mais beleza. E voltando em relação à águia, diz que elas possuem uma visão muito nítida e bem desenvolvida, que ela consegue ver, avistar uma presa 3 quilômetros de distância, que às vezes faz que ela tenha uma visão até melhor que os seres humanos. E aí Jesus vem e nos diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E uma pessoa que eu gosto muito, e que a Marilane também gosta muito, que é a Maria de Magdala. E ela teve esse olhar, esses olhos da gente que para serem bons, seria esse olho da águia que ela teve, sim, esse olho de águia que ela olha lá na frente aquela presa. Esse vai ser o nosso olho adiante, vai ser exatamente esse olho bom que Jesus falou aqui, para ser que o nosso corpo seja todo de luz. Aquele olhar que eu vou ter para minha renovação, que vai ser uma renovação de amor, uma renovação de respeito, que vai ter uma luz na minha renovação, vai ter um perdão, vai ter uma tolerância, vai ter mais amigos, sim, aqueles amigos que vão me incentivar, vai ter mais afeto, vai ter mais gratidão. E essa Magdala que eu falei, ela teve esse olhar na renovação dela. Ela teve quando? Após aquele encontro com Jesus. Porque ela viu que os valores de Jesus eram outros tipos de valores. E esses valores que ela teve com Jesus foi aqueles valores que iluminou a caminhada dela. Exatamente após uma vida que ela procurava uma vida para ter um amor verdadeiro e puro, mas da maneira que ela buscava. E aí ela teve, podemos se dizer, igual essa águia, ela teve um processo de renovação. Ela teve que tirar a vaidade da vida dela. Ela teve que renunciar à riqueza, o prazer que ela teve. E como que ela se recolheu? O local que aceitou ela foi um vale do leproso. E ali ela aprendeu a amar de uma maneira totalmente diferente. E ali, podemos dizer que ela teve um voo mais alto, tanto que quando ela desencarna, é Jesus que vem ao encontro dela. E fala que ela foi a transformação do exemplo do Evangelho, porque ela se transformou na intimidade do seu coração. E neste livro que eu li, se pergunta para ela qual foi o significado de Jesus na sua vida. Com certeza ela responderia emocionada: o sublime amor, a verdadeira manifestação do amor de Deus. E o que é o amor de Deus? Eu já falei aqui uma outra vez, mas eu vou encerrar lendo novamente do livro Sempre Melhor, para a gente sentir o que é o amor de Deus na nossa reencarnação. No momento que você foi criado, Deus sorria e pensava amorosamente em você. Cada um de nós somos diferentes um dos outros. Você não é igual a ninguém e ninguém é igual a você. Por isso você é muito especial. E somente Deus pode criar dessa maneira tão especial, criativa e amorosa. Quando Deus cria, Deus ama. E quando Deus ama, só algo de muito extraordinário pode acontecer. Então, o que nós somos? Nós somos pessoas extraordinárias e a cada dia, com certeza, nós estamos buscando a ser melhores. E eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz. Muito obrigada por ter me ouvido. E eu gostaria de ter uma gratidão pelos meus pais também, por ter aceitado que eu me reencarnasse nessa vida. E em especial hoje, que daqui possa ir muita luz para a minha mãe, que hoje ela está fazendo 84 anos.
E muito obrigada a todos vocês, tá? E que possamos ter realmente um ano com renovação. Com certeza não vai ser fácil, mas vai ser bom. Quando estivermos para baixo, aqueles têm... e é difícil que é bom, né? E que estamos sempre